Bora lá falar de Inter? Pois então, tenho informações de São Paulo, do Paraná e aqui de Porto Alegre para vocês. Fica comigo depois da vinheta. Fala pessoal, tudo certo? Tudo beleza? É novo por aqui? Eu sou o Alexandre Ernest, muito prazer. Te torna recorrente, vem sempre, volta sempre, porque aqui tem muita informação de internacional. Se tu tá sempre comigo aqui, ó, meu joinha pra ti e tamo junto, porque a nave tá decolando cada vez mais no alto. A nave, ó, já tá quase lá naquela velocidade de cruzeiro, tá? 7.000 inscritos. Um mês de canal e essa repercussão que vocês estão fazendo aqui, trazendo para o nosso contato, para o nosso convívio e para, claro, aprendermos cada vez mais, tá demais, beleza? Hoje eu tenho três assuntos e um deles é bem interessante, porque o Inter ele estava de olho em São Paulo, estava de olho na questão do Alan Patrick e a questão do Santos e a possibilidade de o meia que joga no Shakhtar hoje, mas está aqui no Brasil para se recuperar de uma lesão, pudesse querer ir à Vila Belmiro e trabalhar na Vila Belmiro, atuar na Vila Belmiro e não no Beira-Rio, por conta, obviamente, de sua ligação com o Peixe. Acontece que parece que não tem muito que o Alan Patrick querer lá ou aqui, porque olha só, o Santos ele tá de olho também no mercado do leste europeu, tá? Assim como o Inter se volta pro Vitão, o Inter se volta pro Alan Patrick, já contratou o Wanderson, aliás, uma alternativa e como o Inter tá tentando convencer o Vitão e o Alan Patrick, eu botei aqui em cima, ó, nesse vídeo aqui, gravei ontem, passa lá depois, tá? Olha só que o Santos, ele também fez uma lista de reforços agora para o Campeonato Brasileiro, que começa no final de semana agora do dia 10. Por exemplo, o Inter joga contra o Atlético Mineiro, tá? Só que daí, nessa lista que o Santos elencou de jogadores, tanto do leste europeu como até mesmo do Brasil, o argentino, o treinador deles, o argentino, o Fabian Bustos, tá? Ele gostou de uns, gostou de outros. E na hora do Patrick, do Alan Patrick, ele disse assim, tô reticente, acho que não é isso que a gente precisa. Por exemplo, tá? O Santos está de olho no meia, no Agustín Almendra, tá? Do Boca Juniors, mas aí o Boca só quer vender ele. E aí o Santos não tem dinheiro, então vai ter que tentar negociar um empréstimo ou então fazer um bem bolado. Tem uma outra questão, uma outra situação também que o Santos estaria de olho no Fernando Sobral do Ceará, sabe? Mas o Ceará também pediu ali 2 milhões de euros, que dá mais ou menos uns 12 milhões de reais hoje, e o Santos, vou voltar a dizer, não tem dinheiro, vai ter que pegar e fazer um bem bolado. Agora, daqui a pouco, no fim das contas, por não ter dinheiro, justamente por não ter dinheiro, né, que como o Alan Patrick está livre no mercado e é só pagar salário, talvez o Fabian Bustos mude de opinião. Mas nesse momento, tá, o Fabian Bustos não gosta da ideia de contar com o Alan Patrick. O Alan Patrick com 30 anos, tá se recuperando de uma lesão no tornozelo. Também fez recentemente uma cirurgia de hérnia abdominal e tal. Enfim, o Alan Patrick ele tem que se recuperar, voltar, obviamente, na questão física e técnica, e aí sim ele teria condições de atuar no Campeonato Brasileiro. Lembrando, contrato do Inter com o Alan Patrick e até mesmo o Vitão seria até dezembro. Dezembro porque os clubes do leste europeu eles estão autorizados pela FIFA a fazerem contratos curtos e voltar para lá a partir do que aconteça na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, beleza? Então, não vai ser até o meio do ano, seria até o final do ano. O Vitão, inclusive, tem opção de compra, tá? O Vitão tem a opção de compra em 2 milhões de euros, que também daria em torno de 10 a 15 milhões de reais, e tudo vai depender da cotação da época, beleza? Beleza. Vamos lá, vamos falar um pouco também da questão do executivo, isso aqui em Porto Alegre, tá? Mas também, principalmente, em Curitiba, no Paraná. Porque tem uma guerra de versões rolando aí, tem uma guerra de versões e eu acho que é interessante a gente trocar uma ideia sobre isso. Porque olha só,
O Leandro Bez, lá no Voz do Gigante, ele trouxe ontem, por exemplo, que o Matos, o Alexandre Matos, é um dos alvos da direção, beleza? Já tinha também falado sobre isso aqui, até tá aqui, ó, também no vídeo aqui, beleza? O alvo da direção do novo executivo e tudo mais. Volta aqui depois e recupera. Não mudou muita coisa não, tá? O Inter continua com o Alexandre Matos, o André Zanota, que tá no Dallas, o Thiago Escuro, Jorge Andrade, enfim, é uma lista e uma série de reuniões e entrevistas para definir o seu executivo, tá? Acontece que o Alexandre Matos, ele seria o ficha 1. Isso desde lá da reunião que o Paulo Brax foi demitido, tá? Desde lá, aquela sexta-feira que a gente passou no CT, enfim, desde lá tenho falado sobre isso aqui e o Voz do Gigante também. Agora, existe uma guerra de versões. Por quê? Isso vem de dentro do Internacional, de dentro do Inter, tá? Que ele ganharia no Atlético Mineiro, no Atlético Paranaense, na casa dos 450 mil reais. Daí tem que perceber uma coisa. Pode ser com os gatilhos, pode ser com bonificações, pode ser também com tudo que envolve o trabalho dele no Atlético, tá? Que venha a ser 450 mil. E isso o Inter já disse que não vai pagar de jeito nenhum. Só para ter uma ideia, por exemplo, o CEO hoje do clube, do Inter, o Giovanni Zanardo, ele também tem metas e também tem gatilhos por bonificações, na verdade, não são nem gatilhos, são bonificações por metas atingidas. Tá? Então, o que eu conversei com algumas pessoas é que poderia ser exatamente essa questão de levar a 450 mil. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa guerra de versões é a seguinte: o Leandro Bez conversou com algumas pessoas do entorno do Alexandre Matos e disseram que, na verdade, o salário mesmo é na casa dos 150, 200 mil. Então, tem essa versão que vem em volta do staff do jogador, tem essa versão que vem do Internacional, e o Inter já disse que não vai pagar, que pode estar, obviamente, valorizando, né, daqui a pouco também, para pegar, o Inter tá valorizando para se tirar o cara do Atlético Paranaense por um valor muito menor, tá? Vai se gabar na questão da negociação, pode sim, tá? Mas então, assim, o Correio do Povo, inclusive, noticia que o Alexandre Matos é o ficha 1, agora nessa semana também. Então, o nome do Alexandre Matos ele vai ficando cada vez mais forte dentro do Beira-Rio, mas tem essas duas questões aí, principalmente dos valores, né? Lembrando, o Alexandre Matos está como CEO do Atlético Paranaense, né? Ele tem uma ligação muito forte com o Petraglia, é difícil, né? Mas o ramo dele mesmo, o que ele mais curte fazer é ser diretor executivo. Lembrando, né? É um cara também que gasta bastante. Uma pessoa que me falou sobre ele, tá? Disse o seguinte: Ernest, beleza, me dá um trabalho que ele fez em que ele não tinha dinheiro para gastar. Me dá um trabalho, por exemplo, que ele não, como o Cruzeiro, que tu sabe o que aconteceu depois, como o Palmeiras, que tinha muito dinheiro da Crefisa para gastar. É outra questão, é outra pegada. Se não tiver, a frase que eu ouvi, se não tiver rédea nesse cara, ele vai falir o clube. Essa é a avaliação de uma pessoa que está lá dentro e está falando direto com o conselho de gestão, com o Giovanni Zanardo e tudo mais, tá? Enfim, mais uma coisa para a gente pegar e prestar atenção. E a questão do Palácios, né? Do Carlos Palácios, que mais uma vez não esteve em campo hoje. Lucas Colar estava lá no CT, vai trazer obviamente mais informações, não só no canal dele, mas também no Voz do Gigante. Mas o Palácios não treinou e cada vez mais perde prestígio dentro do Internacional. Não duvido que esteja integrado na lista das dispensas agora pro segundo semestre, tá? O Leandro Beza, inclusive, vive falando, né, no Voz do Gigante, vai ser emprestado para um Colo-Colo da vida, para uma Universidade do Chile, enfim, o chileno que veio, né, para o Inter como a primeira contratação do Miguel Ángel Ramírez ainda, isso no ano passado, custou 3 milhões de dólares, tá? Que o Inter paga em parcelas, né, parcelas mensais, tá? Mas se a gente for olhar no frigir dos ovos, é quase 17 milhões de reais, né? O contrato do Carlos Palácios vai até 2025, ok? Gente,
Muito obrigado por todo mundo que está aqui comigo, muito obrigado por todo mundo que deixa o like, que compartilha esse conteúdo aqui e está sempre fazendo a máquina girar comigo aqui, beleza? Muito bacana essa interação que a gente tem feito nos comentários também. Deixa o teu comentário, o que tu acha sobre essa questão do Alan Patrick, o próprio novo executivo do Inter, o Palácios. Vamos conversando ao longo do dia aqui, porque essa interação, falar com vocês é muito legal também. A gente aprende e a gente pode trocar muita informação sobre o Colorado. Valeu? Forte abraço, tchau!